Este seminário é apresentado pelo Grupo 4 da disciplina de Genética, da turma 170 de Odontologia da UFMG. O título do artigo escolhido é A conexão entre microRNAs e patogênese do câncer oral, biomarcadores emergentes na oral gestão do câncer. O câncer é uma doença associada a níveis e funções alteradas da expressão gênica, na qual genes supressores de tumor são inativados enquanto proto-oncogenes são ativados. Ela apresenta um sério desafio para a comunidade científica, pois apesar de tratamentos como a quimioterapia e radioterapia apresentarem algum êxito, a recidiva tumoral continua sendo um obstáculo contra essa enfermidade. O presente artigo aborda o câncer bucal, doença que possui mais de 350 mil novos casos anualmente. Ela é classificada entre os 20 tipos mais perniciosos de câncer, principalmente por muitas vezes ser insidiosa, sendo mascarada por elementos anatômicos da cavidade oral. Por isso, é necessário encontrar artifícios para que a descoberta precoce dessa doença seja possível. Diante disso, descobertos há pouco mais de uma década, os microRNAs são uma alternativa para tal problema, já que podem funcionar como biomarcadores do câncer bucal. Os microRNAs, também chamados de miRNAs, são RNAs endógenos curtos, contendo de 22 a 23 nucleotídeos não codificantes. Os microRNAs agem tanto na transcrição quanto na tradução de RNA mensageiro, e por isso eles podem ocasionar perdas de expressão genética ou mutação genética. Essas moléculas únicas de RNA possuem grande importância na regulação da expressão gênica, e, por consequência, elas estão envolvidas em muitos processos que ocorrem em mamíferos. Essa característica é atribuída à capacidade dos miRNAs de emparelhar com RNAs mensageiros específicos e de silenciá-los por meio de um complexo de silenciamento induzido por RNA. O RNA mensageiro, silenciado pelos microRNAs, se acumula em complementos do citoplasma, chamados de corpo de processamento, que são ricos em enzimas e que podem promover a deadenilação, que é a retirada de AMP, sendo responsáveis pelo decapamento ou pela degradação do RNA mensageiro. Segundo o banco de dados miRGRADE, 2.680 miRNAs maduros têm como alvo mais de 60% dos genes codificadores de proteína. Analisando essa informação, é possível afirmar que a desregulação de miRNAs pode colaborar para o desenvolvimento de diversas doenças, como o câncer, a cirrose hepática, o mal de Parkinson, a epilepsia, o Alzheimer e tantas outras. As células cancerosas são caracterizadas pela perda de homeostase e pelas vias regulatórias inerentemente alteradas. Desse modo, é possível entender o motivo dos microRNAs estarem incluídos, entre outros fatores, no mecanismo regulatório que influencia o aparecimento e desenvolvimento do câncer. Níveis alterados de expressão de microRNAs são destacados em várias doenças neoplásicas, incluindo cânceres na cervical, cólon, pulmão, ovário e câncer de mama. Pesquisas recentes relataram que os cânceres orais também não se distanciam dessa regra, mas que os níveis alterados de microRNA podem levar à carcinogênese. A regulação negativa de microRNAs supressores de tumor gera a elevação da expressão de oncogenes e também níveis elevados de proteínas promotoras de tumor, resultando no aumento da carcinogênese. Já a regulação positiva do microRNA oncogênico gera a repressão da expressão do gene supressor de tumor e também a redução da expressão de proteínas supressoras de tumor, que promovem ainda mais a carcinogênese. Dessa forma, podemos concluir que a desregulação do microRNA é um fator relevante no desenvolvimento e progressão do câncer bucal. Além de podermos analisar a implicação dos microRNAs na modulação dos efetores do microambiente tumoral e como isso fornece uma base para a descoberta de novos biomarcadores para a detecção precoce dos cânceres orais. No câncer, o microRNA regula o oncogene negativamente, atuando como um gene supressor de tumor, mas também pode atuar como um oncogene, ao regular positivamente um gene supressor de tumor. A presente tabela expõe os microRNAs desregulados mais importantes que influenciam os principais mecanismos moleculares responsáveis pela carcinogênia oral. As setas apontadas para cima em cor verde representam os microRNAs que sofreram regulação positiva, enquanto as setas que apontam para baixo em cor vermelha indicam que os microRNAs sofreram regulação negativa. Como se sabe, os microRNAs são pequenos fragmentos não codificantes de 19 a 24 nucleotídeos de comprimento. Eles são reguladores da expressão gênica em diversos processos celulares. Os produtos desses genes atuam como reguladores pós-transcricionais, sendo dependentes do grau de complementariedade com o RNA mensageiro alvo. O pareamento imperfeito com o RNA mensageiro acarreta na inibição tradicional do alvo, sendo o mecanismo principal de atuação dos microRNAs inaditivos. Diante disso, ao analisar a tabela, infere-se que, quando a regulação é positiva no microRNA 21, tem a invasão de proliferação e metástase nos genes PTEN, PTM1 e PDC4, tendo sua área de avaliação o tecido tumoral e a saliva, concedendo através do biomarcador diagnóstico e prognóstico. No microRNA 24, a regulação positiva gera a resistência à proliferação, à quimioterapia e sendo antiapoptótico, ou seja, bloqueiam o surgimento e a evolução dessas alterações celulares e evitam a morte celular, atuando nos genes FBXW7, PTEN, CDKN1B, DND1 e CDKN1C, tendo como área de avaliação o tecido tumoral e a saliva plasmática, no qual o biomarcador apontou apenas o diagnóstico.
Já no microRNA 31, a regulação positiva gera a proliferação e diferenciação, invasão e metástase nos genes FIH, ARID1A, K80, ACOX1, SIRT3, sendo a área de avaliação o tecido tumoral e a saliva, onde o biomarcador indica diagnóstico e prognóstico. Passando agora para os microRNAs desregulados pela regulação negativa, temos, no microRNA 203, a proliferação e resistência à quimioterapia, sendo anti-apoptótico, atuando nos genes PEU3KCA, YES1, IMC1 e SENA6A. A área de avaliação é o tecido tumoral. A saliva, no entanto, consegue apontar até agora apenas em células não cancerosas. O biomarcador indica o diagnóstico e o prognóstico. A regulação negativa no microRNA 100 causa a proliferação e diferenciação, atuando nos genes 1, P13, EGR2 e FGFR3. Sua área de avaliação é também o tecido tumoral e o biomarcador aponta o diagnóstico. No microRNA 200, a regulação negativa gera diferenciação, invasão e metástase, sendo os genes alvos ZEB1 e ZEB2. A área de avaliação consiste no tecido tumoral e o biomarcador aponta o diagnóstico e o prognóstico. No microRNA 133A, a regulação negativa causa proliferação e diferenciação, ocorrendo como antiapoptótico, atuando nos genes PKM2 e GSTP1, tendo também como área de avaliação o tecido tumoral e o biomarcador o diagnóstico. Olá, turma! Meu nome é Marco Aurélio e eu venho apresentar os microRNAs oncogênicos em câncer bucal. Os microRNAs são classificados como oncogênicos, ou seja, possuem uma relação comprovada entre a infecção e o câncer, pois detêm a capacidade de direcionar e de silenciar genes supressores de tumor, principalmente em câncer bucal. E isso pode promover eventos relacionados ao câncer, tais como a gênese, a progressão e a metástase. Como se não bastasse, esses processos podem acarretar vários efeitos sobre a homeostase celular, que pode interferir na produção de proteínas e nos níveis de genes supressores. Desse modo, relacionado aos microRNAs, o microRNA 21 está ligado às patogêneses que causam efeitos diversos, como neoplasia oral, o que causam efeitos carcinogênicos. O microRNA 21 está diretamente ligado à redução da proteína tropomiosina. Sabendo que a tropomiosina é importante na indução de apoptose celular e também na inibição de migração, qualquer alteração nessas proteínas pode levar a consequências sérias, além do homólogo de fosfato tensina, o que gera efeitos reversos sobre a proteína. E isso superestimula a sinalização das proteínas ligadas a essas oncogenes, causando resistência à morte e a sua proliferação incontrolável. O microRNA 21 também é capaz de promover a invasão perineural ao redor de um nervo, normalmente em cabeça e pescoço, como câncer oral. E além disso, como o microRNA 21 é responsável por reduzir a expressão dos genes, ele pode ser usado como biomarcador para a detecção tumoral e também como prognóstico, pois os níveis reduzidos de BDCD4 promovem a invasão de células tumorais, o que vai influenciar no desenvolvimento de metástase nodal cervical no carcinoma. E com isso, as taxas de sobrevivência de pacientes com carcinoma oral são baixas, pois o microRNA 21 é determinante na transição de uma leucoplasia, que é um câncer benigno, a uma forma mais grave da doença, um estado maligno. Outro microRNA de bastante relevância que vale ressaltar é o microRNA 24, que está localizado no cromossomo 19 do genoma, sendo caracterizado principalmente pela sua resistência à quimioterapia e por ser anti-apoptótico, isso é, prevenir a morte celular programada. Esse microRNA vai atuar em regulação positiva, que é aquele tipo de regulação que depende de um sinal molecular, e na repressão do gene da proteína do complexo responsável pela inativação de vários proto-oncogenes. Além disso, o microRNA 24 auxilia na proliferação de células cancerosas e na prevenção da apoptose no quadro de carcinoma de células escamosas do timo. Já o microRNA 31 está relacionado aos estágios mais tardios do tumor, pois possui a capacidade de atingir a região não codificante do aspecto hipóxia inibidora do fator, cuja sigla é FIH, e a redução da hipóxia inibidora do fator faz com que o fator induzível por hipóxia seja ativado em regiões em que a taxa de oxigênio está normal, conhecida como regiões normóxicas, contribuindo assim para a expansão do carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço. E por fim, esse microRNA também possui um papel de muita importância na beta-oxidação de lipídios, podendo moldar até o metabolismo de gorduras da célula e atingir as enzimas críticas do peroxissomo. E agora, sobre o microRNA 211, podemos dizer que ele possui uma regulação positiva e que essa regulação está associada a um prognóstico ruim, uma vez que ele promove a disseminação e a colonização de células cancerígenas orais. Isso vai ocorrer porque esse microRNA participa do aumento da carcinogênese do carcinoma de células escamosas bucais. E nesse processo, o microRNA 211 vai atuar pela regulação negativa do fator de transcrição 12 e também pela expressão do gene tipo C da família MYC, que faz parte de uma família
família de genes reguladores e proto-oncogenes que vão codificar fatores de transcrição e que estão localizados no cromossomo 8. Além disso, ele promove a regulação negativa do gene BIM1, redirecionando o receptor 2 da proteína fator de crescimento transformador beta, e dessa forma é proporcionada uma maior migração e invasão de células cancerosas. E agora, outro microRNA que não podemos deixar de citar devido à sua relevância e ao seu envolvimento na proliferação e na diferenciação do câncer bucal é o 455, que após a análise de um gene-alvo foi relatado ter uma capacidade potencial de direcionar a enzima conjugante de ubiquitina E2B, regulando negativamente a sua expressão. A enzima de ubiquitina E2B é responsável por desempenhar um papel na regulação da tolerância ao dano do DNA e as suas vias de reparo, contribuindo assim para aumentos significativos no volume e no peso do tumor em um modelo animal de cheiro-enxerto. E agora, para finalizar, outros microRNAs oncogênicos em câncer oral são o microRNA 184, que vai ter função proliferativa de detenção, evitando assim os efeitos da apoptose, e os microRNAs 221 e 222, que são regulados positivamente em cerca de 40% de todos os casos de carcinoma espinocelular. No geral, e como descrito anteriormente, os microRNAs únicos são capazes de regular negativamente vários genes supressores de tumor. Porém, em alguns casos, vários microRNAs estão envolvidos na supressão das atividades de um único gene supressor de tumor, resultando assim em uma inibição muito mais forte. Olá, meu nome é Yasmin, eu vou dar continuidade à apresentação dos microRNAs e a relação com os cânceres orais. E vamos falar um pouco dos microRNAs supressores de tumor, que eles são importantes tanto para controlar os níveis de ação de oncogênese, como também alguns estudos evidenciaram que eles podem ser potenciais biomarcadores para o câncer oral. Nós separamos os principais microRNAs relacionados com a supressão de tumor, ou também aqueles que servem como potencial biomarcador para a identificação de cânceres. Primeiramente, vamos falar sobre o microRNA 203, que nada mais é do que um microRNA responsável por direcionar e reduzir a expressão de uma proteína da família tiroquinase, que é um tipo de proto-oncogênese. Além disso, ela possui regulação positiva nas linhagens de células do carcinoma espinocelular oral, promovendo assim um efeito antiproliferativo, como também a capacidade de sensibilizar células tumorais à morte induzida por cisplatina, que é um medicamento amplamente usado no tratamento de câncer. Em seguida, nós vamos falar sobre o microRNA 100, que é um microRNA que pode ser incluído com outros microRNAs que possuem regulação negativa, estando, portanto, envolvidos na patogênese de cânceres orais. Dessa maneira, níveis reduzidos de microRNA 100 está relacionado com a perda do braço do cromossomo 11q, visto que essa transfecção de uma linhagem de células de carcinoma espinocelular oral com deleção do cromossomo 11q associada ao microRNA 100 resulta numa taxa de proliferação reduzida e aumento da sensibilidade à radiação ionizante de células tumorais. Já o microRNA 200 pode contribuir na patogênese do câncer bucal quando a sua desregulação é relacionada com a problemática da transição epitelial mesenquimal ocorrida nas células cancerígenas, servindo assim como potencial marcador de progressão para a metástase tumoral. Dessa forma, membros da família do microRNA 200 eles são capazes de regular a renovação das células toronco do câncer bucal, podendo estar ligado a prováveis implicações na recidiva do tumor, ou seja, na volta do tumor. Modulação de componentes do microambiente do tumor de câncer oral por microRNAs. Pode-se dizer que o microambiente tumoral exerce grande influência na iniciação e progressão do tumor. Dessa forma, torna-se imprescindível conhecer os processos que ocorrem nele para que essa relação seja efetivada. Ao longo dos últimos anos, estudos científicos demonstraram que o microambiente tumoral está fortemente interconectado com as células tumorais, estimulando tanto a iniciação quanto a progressão do câncer. O microambiente tumoral dos cânceres orais é composto por dois componentes principais, que são a matriz extracelular e os componentes celulares, como fibroblastos, neurônios, células endócrinas, adipócitos e células do sistema imunológico. Nesse sentido, descobriu-se que, em condições patológicas, o microambiente tumoral torna-se mais do que um cúmplice no desenvolvimento e disseminação do câncer bucal, e, portanto, é de extrema importância entender os processos que ocorrem neste nível. Sabe-se que o sistema imunológico tem grande responsabilidade na manutenção da homeostase tecidual, e é responsável pela primeira resposta a qualquer desregulação que aconteça na mesma. Assim, na tumorigênese, ou seja, início de formação do tumor, ocorrem grandes mudanças no comportamento dos macrófagos, que são células imunológicas. Mas como isso ocorre? É relatado que o microRNA 31, um dos microRNAs oncogênicos mais ativos no carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, detém a capacidade de direcionar FIH e, portanto, induz hipóxia, que é a baixa concentração de oxigênio nos tecidos. As mudanças ambientais, como a hipóxia, podem ser responsáveis pela conversão em larga escala de macrófagos apresentadores de antígeno, que são anticancerígenos, em macrófagos produtores de citocinas tipo 2, que por sua vez são pró-carcinogênicos.
Outro microRNA importante a ser citado é o microRNA 21, que pode servir como um marcador para a identificação de miofibroblastos associados a tumores, visto que os níveis de expressão dele em células estromais são mais elevados do que aqueles em células escamosas cancerosas. Além disso, entre outros microRNAs regulados positivamente, o microRNA 21 parece estimular tanto a via do Transforming Growth Factor beta 1, que é uma proteína que controla a proliferação, diferenciação e outras funções na maioria das células, quanto processos metabólicos de proteínas que suportam a diferenciação estromal de miofibroblastos. Esses miofibroblastos têm grande importância na vida de pacientes com carcinomas espinocelulares, pois foi observado que o maior número de miofibroblastos facilita a invasão vascular linfática de células malignas e metástases linfodonais, diminuindo assim as taxas de sobrevivência desses pacientes. É interessante frisar que os microRNAs também podem modular tanto a migração quanto a invasão de células cancerosas orais por meio do direcionamento de genes específicos de componentes do microambiente. Como exemplo, em fibroblastos associados ao câncer, o microRNA 148A direciona o gene-chave WNT Family Member 10B, resultando em uma disseminação incontrolável de células malignas. No carcinoma de células escamosas da língua e outros cânceres, os fibroblastos associados ao câncer fornecem um ambiente adequado para a proliferação e diferenciação de um tumor devido à sua capacidade de secretar não apenas citocinas e quimiocinas, mas também fatores de crescimento. Os microRNAs também podem ter influência na linfangiogênese do tumor, que é um processo de formação de vasos linfáticos a partir de vasos linfáticos pré-existentes. Para entendermos como acontece essa relação, deve-se destacar o microRNA 126. Em estudos, foi ressaltado que quando há regulação negativa do microRNA 126, tem-se o aumento da expressão gênica do fator de crescimento endotelial vascular A, e também da angiogênese cancerosa oral e linfangiogênese. E qual é a consequência disso? Quando se tem a formação de vasos linfáticos do carcinoma espinocelular, será favorecido o desenvolvimento de metástases do câncer. Outro microRNA importante, mas agora envolvido na tumorigênese do câncer oral, é o microRNA 320. Isso acontece porque ele é capaz de atingir a região 3' UTR de neuropilina 1, a qual funciona como um promotor de proliferação, sobrevivência e migração ou invasão de células tumorais e células endoteliais em vários tipos de tumor. Dessa forma, microRNAs semelhantes ao microRNA 320 podem servir como alvos inovadores para drogas anticancerígenas. Como exemplo, tem-se a niclosamida, que é capaz de alterar os níveis de expressão de microRNA 124 e, assim, reduzir o mimetismo vasculogênico, que é quando cânceres agressivos geram vasos sanguíneos espontaneamente na ausência de células endoteliais. Consequentemente, isso garantirá a disponibilidade de suprimento sanguíneo suficiente para o desenvolvimento e metástase do câncer oral. Nesse sentido, a droga niclosamida atua na indução de efeitos antitumorais ao regular o microRNA 124 e, assim, inibir o mimetismo vasculogênico. A partir dos exemplos de evidências citados acima, torna-se necessário destacar a importância dos microRNAs na regulação do microambiente tumoral, como também no fato de os microRNAs influenciarem na taxa de conversão e migração de células tronco cancerígenas. Com base nas funções de alguns microRNAs analisados anteriormente, foram realizados diversos estudos visando neutralizar o comportamento agressivo das células tronco do câncer oral através de alterações em microRNAs específicos. Essa tabela mostra os principais tipos de microRNAs que afetam o microambiente tumoral, quais são os genes-alvo e qual é o impacto causado por cada um deles. As consequências mais frequentes observadas são diferenciação de miofibroblastos, proliferação e migração de fibroblastos associados ao câncer, angiogênese, linfangiogênese, aumento do mimetismo vasculogênico, transição epitelial mesenquimal, diferenças nas características do tronco e nas características da estanqueidade. Ao analisar, é possível associar os microRNAs como biomarcadores, indicadores do estado biológico, para diagnosticar o câncer bucal. Isso ocorre através de diferentes maneiras em que eles se expressam em células normais e malignas e também da detecção desses em biópsias líquidas. Existem 4 fontes desses microRNAs circulantes. Os microRNAs derivados da exocitose de vesículas de liberação, microRNAs resultantes da exportação de corpos apoptóticos, microRNAs sem proteção de vesícula membranar associados a proteínas ou lipoproteínas de alta densidade, HDL, e, por fim, microRNAs resultantes da inclusão com membranas que propiciam a secreção de exossomos do microRNA. Ademais, existe a hipótese de que esses microRNAs não tenham uma função real, porém, podem ter implicações na comunicação entre as células. Observa-se esse envolvimento de microRNAs, como, por exemplo, os exossomais no câncer, uma vez que regulam a proliferação, a apoptose, a formação de metástases e invasões em células cancerosas mamárias. A título de exemplo, exossomos derivados de tumores ricos em MIR21 influenciam na invasividade e migração de células responsáveis pela neoplasia maligna mais frequente na mucosa oral, o carcinoma de células escamosas orais. Esses exossomos podem interagir com as células normóxicas e aumentar a agressividade e potencial metastático dessas.
relação aos estudos dos microRNAs, podemos concluir que eles são resistentes ao soro e à digestão de RNAs. Por isso, ele é extremamente estável ao meio externo. Nesse sentido, o soro pode ser usado como base para estudos, pois uma grande quantidade de RNAs podem ser encontrados de modo ideal nesse meio. Como a saliva apresenta quantidades semelhantes de microRNA àquelas do soro, nota-se que analisá-la pode ser essencial para um diagnóstico correto de câncer bucal. Assim, o microRNA 31, por exemplo, é considerado um biomarcador de doença, pois, em amostras salivares e do plasma, percebe-se que há maior expressão desse microRNA em pacientes com OSCC se comparado àqueles saudáveis. Outra evidência disso mostra que há uma redução da quantidade desse microRNA após a retirada do tumor primário, o que mostra uma ligação entre esse tumor e a produção de MIR31. Ademais, não só os microRNAs oncogênicos são biomarcadores, mas os supressores também são. Por isso, a comunidade médica tem avançado com as pesquisas que testam a capacidade dos microRNAs como biomarcadores em câncer bucal. Por exemplo, na saliva, é possível detectar ácidos nucleicos com testes de tiras em papel. Esse teste é chamado de ponto de atendimento, POCT, e tem sido muito promissor para a detecção de MIR31 na saliva. Ainda não se pode confirmar todas as vantagens do uso de microRNAs como novos biomarcadores, pois a taxa de estudos clínicos é considerada baixa. No entanto, esforços para apoiar o uso de microRNAs como biomarcadores de diagnóstico estão em andamento. É relatado que um único microRNA, ou seja, um microRNA sozinho, não é potente o suficiente para diferenciar amostras de câncer de amostras saudáveis. Mas, com a presença de 3 ou mais combinados, a previsão melhoraria drasticamente, podendo, então, dizer que os microRNAs servem, de fato, como potenciais marcadores de diagnóstico para o câncer. Um exemplo disso foi a análise dos níveis de expressão do MIR383, MIR615 e MIR877 no soro de pacientes com carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço versus controles saudáveis, em que foi identificado, respectivamente, pacientes com 89,3% de sensibilidade, resultado positivo para quem realmente estava doente, e 98,9% de especificidade, resultado negativo para quem realmente não estava doente. Podemos concluir, enfim, que o surgimento do câncer bucal, um distúrbio multifatorial de longa duração, pode ser simplesmente descrito como o momento em que ocorrem alterações genéticas nos processos de citogênese e transcrição de genes de células-tronco de queratinócitos. Em função disso, é de extrema necessidade a identificação dessas células geneticamente modificadas em seus estágios iniciais. Exemplo disso é a leucoplasia, uma mancha branca na mucosa oral que pode evoluir para um câncer bucal. Ela pode ser monitorada a fim de descobrir o quanto antes se ela vai progredir e vir a se tornar um câncer. Neste momento, existem 3 microRNAs que podem ser monitorados: o microRNA 21, o 181B e o 345, que servem como prováveis candidatos, pois são superexpressos tanto no OSCC quanto na displasia progressiva e porque demonstram uma maior associação com a carcinogênese. Em vista disso, fica clara a necessidade do maior estudo sobre o tema, a fim de desenvolver técnicas determinantes para o diagnóstico e tratamento dos cânceres bucais. A partir de toda a perspectiva apresentada no trabalho até o momento, agora iremos apresentar observações finais e perspectivas futuras do assunto. Diante disso, é possível concluir a relevância da associação dos microRNAs com relação ao processo de entendimento do fenótipo maligno das células neoplásicas. 2 linhas de raciocínio foram abordadas ao longo do artigo: os microRNAs e sua relação com o aumento dos graus de expressão de oncogenes e a conexão entre a restrição da expressão de genes supressores de tumor e o papel dos microRNAs nesse processo. Além disso, os microRNAs atuam no diagnóstico precoce concomitante ao início menos tardio do tratamento dos cânceres orais. Nesse viés, os microRNAs possuem um papel de destaque no que diz respeito à mortalidade por essa enfermidade. Além disso, atualmente com um alto avanço tecnológico, a descoberta prematura é de forma módica e eficaz, novamente através dessa classe de RNAs, atuando no decréscimo da taxa de letalidade com descobrimento precoce, sendo considerados atores-chave. Com isso, futuramente, ao longo de um processo árduo de desenvolvimento das tecnologias engajadas no descobrimento de procedimentos não invasivos para a identificação de neoplasias bucais, decisões corriqueiras do dia a dia, como uma consulta ao cirurgião dentista, podem engajar no diagnóstico de diversas patologias bucais.
Porém, ainda é necessário estabelecer quais são as etapas iniciais de um processo maligno e em qual nível elas podem ser detectadas, reiterando sua importância para um diagnóstico prévio. Nesse sentido, torna-se imprescindível investir em novos estudos que possam determinar a possível localização de uma lesão pré-maligna não visível por intermédio de biomarcadores até então. Ademais, a potencialidade dos microRNAs se estendem aos possíveis tipos de tratamento, tanto diminuindo os níveis de oncomicroRNAs, quanto elevando os níveis de microRNAs supressores tumorais, favorecendo o processo de apoptose celular, o que favoreceria a regressão tumoral. Entende-se, portanto, que é imprescindível estabelecer, por meio de pesquisas, uma linha eficaz de tratamento, seja curto ou prolongado, a fim de evitar a reincidência do tumor.